Pessoal, boa noite a todos. Seja bem-vindo mais a essa reunião da APACAME, sobre essa reunião plenária. E antes de começar a nossa reunião propriamente dito, eu vou passar alguns informes aqui, tá bom? Também dizer que nós estamos com a inscrição aberta para o curso 206, número 206 da APACAME, dos dias 19, 20, 26 e 27 de outubro agora. Se vocês tiverem amigos, conhecidos que queiram participar do curso, encaminhem aqui para nós, tá bom? Então vai ser 12 final de semana, 19, 20, 26 e 27. Pessoal, vocês receberam todos receberam isso aqui? Quem não recebeu? Recebeu? Você não recebeu, Selma? Não recebeu. A revista, alguém recebeu ou não? Quem recebeu a revista, por favor? Algumas pessoas receberam. Recebeu, Alexandre? Bom, gente, falar um pouquinho das obras. Está em andamento. Alguém perguntou essa semana se a gente ia fazer envasar sachê. Claro que vamos fazer envasar sachê, envasar mel, envasar própolis, pólen. Já estamos encaminhando tudo isso, né? Já faz parte do nosso projeto e está sendo encaminhado lá para o Ministério da Agricultura, né, para fazer a aprovação da obra. Nós temos uma pessoa responsável por isso, que é o Tiago Gomes, né, e até amanhã eu acho que ele vai visitar aqui, viu, Eric? Ele vai vir amanhã para a gente ver a obra, porque tem uma dúvida lá e o pessoal precisa tirar. E amanhã ele vai retirar essa dúvida. Uma coisa também que nós vamos fazer nessa nova loja, nós vamos ter lá um museu e um memorial. Então, se alguém tiver coisa de apicultura, antigo, fotos, peças, guarde aí que nós vamos precisar para expor no nosso museu, se Deus quiser, aí, tá bom? Quem vai para o Congresso de Aparecida? Levanta a mão, por favor. Quase todo mundo? Quem não vai, então, procure a nós aqui, porque tem vagas, tá? Cadê Selma? Tem vaga ainda? Ainda tem. Tá bom. Pouquinha vaga, gente. Pouquinha vaga. Por favor, habilitem-se. Então, gente, depois eu vou falar para vocês, nós temos os sorteios aqui. Na próxima quarta-feira, nós vamos ter, 6 de novembro, nós vamos trazer uma pessoa que vai falar aqui sobre a certificação de apiário, de mel, de tudo mais. Então, não perca, gente, isso é muito importante, a certificação do produto, que é uma coisa que está desenvolvendo e vai se desenvolver muito ainda aqui no Brasil, tá bom? Depois, no final, eu repito isso aqui de novo, tá bom? Então é isso. Selma, um pouquinho sobre o Congresso, por favor. Oi, gente, boa noite. O Congresso de Aparecida está, assim, bombando, está maravilhoso, está sendo preparado, assim, com muito carinho. O Estado de São Paulo está preparando, assim, um grande congresso em Aparecida. Então, quem não conseguiu fazer ainda a sua inscrição, por favor, procure a APACAME, procure a Pastore Turismo, que tudo está na mão da Pastore Turismo. E eles estão fazendo, assim, com carinho mesmo, com muito amor isso. Ainda tem algumas vagas, são poucas, mas ainda tem. Tá bom? Então, procurem por lá. Um abraço. Tá bom, não vou deixar o Orlando falar agora, porque ele vai falar depois o tempo inteiro. Vou fazer só a apresentação. As promoções aí, estão aproveitando, ó, camisas baratinho aí, quem quiser, porque para o Congresso vai vir nova versão, camisas novas, então, ou novos modelos. Então, esse aqui é uma pessoa mais antigo, nós estamos fazendo promoção. O Orlando já comprou a dele, ó. Aqui, ó. Como ficou bonito, hein? Desculpa, Rosângela, mas... Isso aí, gente, vamos ficar aí. Então, hoje teremos como convidado Orlando Liberato, responsável pela empresa de resgate profissional de abelhas e vespas, Abelhas e Companhia, falará sobre como se tornar um profissional apto para o resgate de abelhas e vespas, da documentação necessária para a prestação de serviço. Olha presta atenção, documentação necessária, gente, não é só chegar lá e tirar a abelha de qualquer jeito, ele vai explicar isso direitinho, né? Documentação necessária para a prestação de serviço, como os cadastros dos órgãos de defesa agropecuária, CEMIL, IBAMA, CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, e por aí vai. O serviço de remoção de abelhas e vespas é muito importante, muito procurado para atendimento em grandes empresas, mas há necessidade de profissionais capacitados e com documento que atendam às exigências
das normas regulamentadoras para as diversas atividades previstas pelo Ministério do Trabalho. Uma vez uma pessoa falou assim, a gente poderia dar um curso de retiragem só para fazer remoção de enxames? Podemos fazer sim, mas não é bem por aí. A pessoa, para fazer remoção de enxame, tem que fazer um curso básico de apicultura, no mínimo. Conhecer de abelha, entender das abelhas. Não adianta eu falar, não, eu vou lá tirar um enxame de qualquer... Não, não é assim. O ele vai explicar direitinho isso aí. Salva de palmas para o professor Orlando Liberato. Ele vai estar também no congresso apresentando a mesma palestra ou outra palestra? Não vai fazer? Vai sim, então o seu nome está lá, hein? Tá bom. Por favor. O Selma, por favor. Professor Orlando, hoje tenho o prazer de trazer uma pessoa aqui que trabalhava comigo, uma pessoa muito especial. É a primeira vez que essa pessoa vem, é o Sérgio, que está ali sentadinho. O Sérgio, ele na Prefeitura de São Paulo, na região de Pirituba, ele faz remoção de abelhas. Ele vai buscar as abelhas lá onde a população liga, lá no 156, e fala, tem um enxame aqui e tal, ele vai. Mas ele vai com cara e coragem, entendeu? Agora ele está se aperfeiçoando nisso, está se especializando nisso. Por isso eu o convidei para vir para cá. Porque é muito nobre o que ele faz lá e quer investir, quer fazer melhor ainda pela população de Pirituba, Perus. Tá bom? Obrigado, Sérgio, por você ter se interessado por isso. Ô, Sérgio, você já fez o curso básico de apicultura, não? Já fez? Então vai fazer. E ele vai explicar direitinho como fazer as remoções e tal. E depois que você estiver preparado, deixa o telefone aqui na Pacame, porque a gente tem outras pessoas, tem o Alexandre que retira enxame, tem mais alguém aqui. Então, dependendo da região, a gente passa para as pessoas ir lá retirar os enxames, né? Porque São Paulo é grande, para você ir, por exemplo, tirar o enxame lá em Santa Amaro ou lá em, sei lá, no fim do mundo, é complicado, né? Orlando, por favor. O palco é seu. Boa noite a todos. Eu acredito que, como todos vocês, fui iniciar na atividade da apicultura com interesse da produção. E acredito também que todos que começam, às vezes o interesse é de buscar as abelhas em remoção para poder fazer a povoação do apiário. E é uma coisa até nobre, porque a gente, de uma certa maneira, ajuda aqueles que precisam e nós vamos formar. Mas, depois que se consegue as abelhas, o ideal é que fizesse a multiplicação no próprio apiário, porque aí a gente vai conseguir abelhas com uma qualidade melhor do que na remoção. E esse é meu intuito, de passar para as pessoas que estejam interessadas na atividade de remoção, que façam isso, mas pensem que esse serviço é um serviço que precisa ser cobrado, deve ser cobrado, porque a responsabilidade do apicultor nesse serviço, se houver qualquer acidente com vítima, a responsabilidade é dele, porque ele se propôs devendo saber dos riscos que isso pode acontecer. Eu sou tecnólogo e especialista, eu tenho graduação e pós-graduação pela Universidade de Taubaté, pela Unital, e eu tenho a empresa Belicia, só que é uma empresa que eu gostaria que fosse bem maior, mas a gente não consegue mão de obra para trabalhar nisso. Então, eu não sei até quando eu vou conseguir fazer esse trabalho, porque uma hora o médico vai falar para mim que eu não posso continuar mais por causa das atividades de risco que tem. Então, provavelmente, se eu não conseguir passar a ideia de que é uma atividade que precisa, que é rentável e que tem bastante trabalho, isso pode ficar cada vez mais difícil. E eu vou tentar mostrar que as documentações e tudo que precisa para conseguir fazer um trabalho que é nobre e que deixe os apicultores com uma boa imagem quando faz esse trabalho. Eu sou de Santos, mas eu trabalho na Baixada inteira e aqui em alguns lugares de São Paulo também, que eu presto serviço para o Rodoanel, a parte da SPMar, e para o grupo Ecovias. Eu presto serviço no Ecoporto, Ecopátio, Ecovias, Ecorodovias e Ecopistas. E já tive chamados de outras da região noroeste, mas eu não consigo atender por causa da demanda que eles têm e a distância para mim. Então, precisa formar pessoas para
atender em todos os lugares que possa fazer, para fazer os serviços. Abelhas Apis no campo, um grande negócio. Nas cidades, um problema. Se é uma colmeia, numa residência, eles iam demolir essa residência para fazer casas novas, e quando eles começaram a mexer, estava lá. E era uma colmeia grande, de bom trabalho. E, nessa época, a roupa era de pano, a calça é uma calça jeans, e era uma abelha que, embora com bastante mel e muita cria, mas não era tão defensiva. Então, não foi um trabalho muito difícil de fazer. Cansativo, mas não difícil. Acidentes com abelhas. Nos últimos 5 anos, o Brasil registrou cerca de 100 mil casos de acidentes desse tipo, de acordo com os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM, divulgados pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira, 11, dessa época. Entre os casos registrados, 303 foram fatais. O Lucas Rocha, da CNN, em São Paulo, 11/12 de 22 às 11h48. Ataques de abelhas crescem no país inteiro. São 3 grandes fatores que acarretam essa migração cada vez maior de abelhas melíferas africanizadas do campo para a cidade. Primeiro são a forma de produção agrícola, onde elas poderiam estar coletando alimento e polinizando isso, está sendo usado uma quantidade muito grande de agrotóxicos. E o desmatamento também é uma das causas. A falta de flores que fornecem néctar e pólen. Esse Fernando Wolff, pesquisador da Embrapa, explicou essa situação. E eu vejo tudo isso que ocorre uma oportunidade de trabalho. Eu, quando comecei a fazer os serviços trabalhando com abelha, com o intuito de produção, a ideia era conseguir os enxames e as colmeias para povoar o meu apiário. Só que na minha região lá não é muito boa de produção. A chuva chove qualquer tempo em formas que às vezes prejudica a produção. Ou lava a flor, o pólen, tudo, então fica difícil. E dessa maneira eu comecei a receber chamados do bombeiro e foi divulgando, passando, e eu consegui nisso ver que isso era uma oportunidade de negócio, que na época era mais produtivo do que produzir mel, e hoje também. O serviço de remoção é uma atividade nova para o apicultor, mas nova com a ideia de prestação de serviço pago para poder fazer esse serviço. E, principalmente, para empresas, porque as empresas hoje têm uma dificuldade, uma grande exigência de documentação para se prestar esses serviços, e não tem profissional com a capacitação. O apicultor está preparado para o serviço? Vale a pena os riscos? Os riscos, eles são, lógico, do acidente com a defensividade das abelhas, com queda dos lugares que vai se trabalhar, também com riscos de acidentes com pessoas que estão próximas, principalmente, às vezes, com animais, com crianças. E fazer o serviço pela colmeia, para aumentar o plantel, a primeira ideia, tudo bem, ela vale, mas é meio perigoso. Os custos para remoção compensam. Você vê, essa aqui é uma subestação de energia que estava sendo feita entre Cubatão e Praia Grande, e não sei qual foi o motivo, paralisou a obra e ficou lá um tempo. E nesses postes entrou abelha, eles são furados para entrar, para segurar a sustentação das travessas, e entrou a abelha. Nessa situação, não tem como fazer o resgate. Existe maneira? Existe. Só que não é viável fazer por causa dos riscos. Então, precisa fazer extermínio. A lei faculta, permite que faça, desde que seja cumprido a forma. Esse aqui é um carregador de navio no porto. É uma empresa muito grande que trabalha no início trabalhava só com
produtos para fertilizante, e hoje ela trabalha com mel, com açúcar, com milho, vários produtos carregando o navio. E uma caixa de passagem, lá em cima, estava cheinha de favos, toda completa, e eles precisavam fazer a manutenção do equipamento e não conseguiam acessar por causa das abelhas. Então, tem que fazer o serviço. Só que são escadas, é uma área que é perigosa por causa do material que a gente tem que transportar, fazer, e o perigo maior, o porto não para. Que nem você vai fazer uma atividade dessa, você vai desmontar aquilo lá, a máquina muitas vezes está trabalhando e o pessoal trabalhando no navio. Não para, porque o tempo do navio e do serviço é muito caro para parar. Então, precisa ter um bom conhecimento do serviço, que é para não causar um problema maior do que a abelha está instalada lá. Riscos com outros animais peçonhentos ou transmissores de doenças, escorpiões, cobras, ratos e pombos. Essa daqui, ela, além da proteção que a abelha já tem, dos guardiões da colmeia, ainda contratou segurança extra. Um escorpião amarelo. Em Santos não tem, na Baixada não tem escorpião. Só que esse lugar é num terminal portuário, é uma pera ferroviária onde os vagões, o trem entra e vai descarregando em Moega, e tanto a cobras como o escorpião vêm no trem e acaba ficando nesses lugares. Então, é perigoso. Aqui é cemitério, não dá para escolher os trabalhos, né? Quando chamam a gente para fazer, aí você vai chegar lá e falar, no cemitério eu não trabalho, e tem que fazer. Deu uns 2 baldes de favos de mel lá dentro, e interessante, é uma briga porque os coveiros querem o mel. E não tem problema, o mel está protegido, e não está. Não está. Embora aqui é um ossário, não é uma campa. Mas nas campas, ele faz, às vezes o caixão apodrece e chega a fazer dentro. Mas é tudo coisa seca, já não tem mais nada podre nem fedido lá, né? Mas é ruim. Aqui é um relógio de luz, é muito comum ter dentro das caixas. Isso aqui é num terminal portuário muito grande que tem em Santos. E, na época, esse local era o lixo, era o lixão da Codesp. A Codesp era a empresa, o porto. E tudo que caía no porto era jogado nesse lugar. Tanto que, para fazer esse terminal, teve que vir uma empresa da Europa para descontaminar o solo, porque tinha muito produto químico tóxico no chão, teve que lavar, tirar tudo para fazer. Esse serviço era numa retroescavadeira, colocou dois troncos de árvores para eu poder, era uma vala com um riozinho ali, para poder atingir umas estacas que estavam do lado de lá, e dentro das estacas estava a abelha. Aqui também é nesse terminal, dentro às vezes é pneu, caixa, infinidade, até dentro de guarda-chuva, esses guarda-chuva automáticos, às vezes vai para o lixo e ele fica armado igual uma barraca, e ela faz dentro. Então, são lugares bem... E o risco de acidentes com terceiro, sem ruas. Que nem, a abelha faz muito dentro do poste. Os postes têm um buraco, normalmente, embaixo. Muitas vezes, esse buraco de baixo está tampado. No meio, ele tem um, e às vezes tem um outro lá em cima. Normalmente, elas entram no do meio e fazem a colmeia lá dentro. Também não tem como tirar. Existem maneiras de tirar, mas na cidade a gente não pode fazer, porque que nem o que precisaria fazer? Amarrar uma caixa lá em cima, de alguma forma prender uma caixa lá em cima, colocar um escape invertido no poste, colocar um funil lá para a abelha sair, não conseguir entrar, e mudar para a caixa, e colocar um quadro de cria dentro da caixa para que elas começassem a ficar lá. Vai saindo todas as abelhas, vão ficando lá. A rainha provavelmente vai morrer lá dentro. Mas isso pode levar 60 dias para fazer. Fazer esse trabalho num poste ou em qualquer lugar, na cidade, é um risco muito grande de acidente. Então, não se faz essa opção. Faz a opção do extermínio, que é triste, mas é necessário. A companhia de energia
deveria fechar esses buracos para que isso não acontecesse e não tivesse a necessidade do extermínio. Aquela colmeia grande lá foi nesse lugar aqui. Eu tive que abrir esse buraco no telhado para poder entrar o material, e sair com facilidade, porque a gente, quando faz esses serviços, a gente não é para acontecer, mas tem que ter uma rota de fuga. Você tem que preparar um caminho para que, se você precisar sair de lá, ou para que, por qualquer motivo, você seja socorrido, você ter a facilidade de entrar e sair. A gente, quando pensa nesses serviços, o calor, a roupa que a gente trabalha dentro de um telhado, numa época de verão, você não aguenta muito tempo lá dentro. Então, tem que ter uma saída, uma rota de fuga, para que, se precisar sair, você ter essa condição. Esse aqui é muito comum. Esses blocos, eles são estruturais, eles são vazados, eles passam, que nem a parede, às vezes tem 2 metros, entre uma viga e outra, a abelha faz nesses espaços todos. Se é num terminal portuário também, aqui teve que quebrar tudo isso aqui para tirar os favos daqui de dentro. Esse é um outro carregador de navio, ele estava lá em cima, fazer a remoção também. Esse outro aqui, essa é uma esteira transportadora, essa também já não tem mais, já foi mudado o sistema, está a 25 metros de altura. Eu fiz esse serviço 3 vezes, é um contrapeso que estica a correia e ele é furado. O pessoal só lembra que precisa fazer algum serviço quando danifica o sistema, que para, e aí ele tem que correr. Só que chega lá, tem abelha. Aí tem que ir lá fazer extermínio também. Ali não tem como tirar. Teria que tirar a peça de lá para poder fazer. E não tem como fazer isso. Tem que fazer o extermínio. Só que, quando termina isso, esse serviço deveria ser reparado para que não houvesse mais o caso de ter que fazer. Só que não tem essa cultura, essa educação e o cuidado com a abelha para que isso não acontecesse. Então, a gente também tem que trabalhar nisso, que é para passar para as pessoas que não conhecem a abelha, da importância dela e a necessidade de preservação. Que nem matar a abelha é crime ambiental, existem situações que podem matar. Só que o que não deveria ocorrer é a recorrência, é você fazer o serviço e 1 ano depois você está fazendo o mesmo serviço lá. Então, isso não deveria ocorrer, e ocorre muito. A remoção de abelhas em áreas urbanas e industriais é uma atividade que necessita de muito mais que um curso de apicultura, mas precisa do curso de apicultura. Tem que ter um curso básico de apicultura. E uma das coisas que eu sempre pergunto onde eu trabalho, ou quem vai lidar com a abelha, é se a pessoa gosta de abelha. Porque, se não gostar de abelha, se tiver medo, Tem muitas empresas que às vezes eles querem que eu dê o treinamento para um técnico de segurança, para um ambiental que trabalha na empresa. Fala, você gosta de abelha? Não, não gosto. Como é que você vai... Pensa, é diferente a situação, mas pensa numa pessoa que vai prestar socorro para alguém e que não pode ver sangue. Se vê sangue, desmaia. Como é que essa pessoa vai socorrer alguém? Não tem. Então, se você for trabalhar com abelha e não tem uma empatia de gostar da abelha, isso dificulta. Porque quando a gente chega numa colmeia, que você chega com medo, você pode ter certeza que ela percebe isso. E ela vai ficar na defensiva. Ela vai ficar, porque ela não sabe qual é a tua ideia, o que você quer fazer, então ela vai ficar na defensiva. Então, ele precisa mais do que um curso de apicultura, pois os treinamentos do curso são para manejo das colmeias e a forma de conseguir uma boa produção. Uma grande dificuldade para quem trabalha com remoção é que a roupa e todo o equipamento é feito para trabalhar, na nossa altura. Aqui, para trabalhar aqui. Você tenta trabalhar com a roupa aqui, ela encosta no nariz, encosta na orelha e dá-lhe ferroada. Então, os equipamentos não são adequados para o nosso serviço. A gente tem que fazer a adaptação para que consiga fazer um bom serviço. Manejo no apiário, Amigos da Terra, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Não é fácil também não, viu? Porque quando você mexe com uma abelha que vai tirar mel, fazer qualquer manejo, acaba incitando todas as outras a ser defensiva. Então, não é fácil. Eu não estou dizendo que o trabalho
de remoção seja mais difícil do que isso. Mas ele é necessário tanto para a profissionalização da apicultura e meliponicultura, quanto para quem quer exercer a atividade de remoção de abelhas, atividades hoje reconhecidas pelo IBGE, através da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE 0159-8/01. Esse é o CNAE de apicultura. Dentro desse CNAE existe, acho que hoje são 12 descritores, que está englobado tanto a abelha apis quanto a abelha sem ferrão. E tem produção de mel, de cera, tudo. E o último item é a remoção de abelhas. Fomos nós, eu e a minha esposa, que conseguimos, junto ao IBGE, criar o CNAE para remoção de abelhas. Porque qual é o problema? O CNAE, hoje, os apicultores que têm propriedade rural, ele consegue, como produtor rural, ele consegue fazer os serviços, emitir nota fiscal. Quem não é produtor rural, ele precisa entrar nesse CNAE e fazer o registro lá. Só que ele vai precisar da prefeitura local para colocar um outro, um pré-CNAE, que é o de desinsetização na frente desse, para poder fazer os serviços. Qual é a dificuldade? Esse CNAE, no início, era para venda de produto e não de serviços. Remoção de abelhas é serviço. Então, ele tem que ter um descritor para serviços, que a nota fiscal é diferente. Então, aí precisa ter esse... Aí, olha lá. Está vendo? Hoje já tem mais descritores do que esse. Está lá. São todos o mesmo número e lá embaixo, remoção e captura de enxames de abelhas. Então, tem as atividades todas, hoje já tem mais algumas, e quem trabalha com remoção de abelhas sem ferrão é o mesmo CNAE, é a mesma coisa, porque ali só fala que é enxames de abelhas, serviço de remoção, captura de enxames de abelhas, não especifica qual é a abelha. Então, ele está ali. E uma coisa bem importante que as pessoas não sabem é que, para fazer remoção de abelhas sem ferrão, precisa ter uma autorização, no estado de São Paulo, precisa ter uma autorização da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Você tem que entrar com uma solicitação lá e pedir essa autorização. Porque se você for pego fazendo a remoção, principalmente, que acontece muito na cidade, em serviços, Arapuá, e você tem que fazer a remoção delas. Precisa ter a autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Se não tiver, você pode ser multado, até preso, dependendo da situação que for o caso. O cadastro do apiário junto à Defesa Agropecuária Estadual e meliponários, obter as respectivas autorizações e cadastro junto aos órgãos ambientais estaduais e ao IBAMA, o Cadastro Técnico Federal, CTF, acho que hoje é CTF ainda. No estado de São Paulo, os meliponicultores devem obter a autorização de uso e manejo junto à CEMIL, Secretaria de Meio Ambiente. Quem trabalha com remoção, além do cadastro no GEFAL, também precisa ter essa autorização de uso e manejo, que é para poder fazer esses serviços de remoção. Eu tenho, são apiários, eu chamo de quarentena, porque, que nem hoje, o besouro tem a varroa, tem várias coisas, mas o besouro, ele está em todos os lugares. Eu tiro a abelha em locais que é de mata, que não deveria ter, que nem eu presto serviço para o Porto, e eles têm uma usina hidrelétrica que sai de Bertioga e sai em Mogi das Cruzes, Salesópolis. E no meio da serra, onde é mata só, tem só esse caminho do trem, não tem moradia, não tem nada. Já tem o besouro. Então, ele já está disseminado, ele está em todo lugar. Então, a gente deixa, quando faz o resgate, a gente deixa as abelhas num determinado lugar e tem que ser registrado no GEDAV e está sujeito à inspeção que eles vão fazer lá. Não tem, que nem... hoje, eu não sei como é que está, mas quando iniciou o besouro, precisava ter GTA para transporte de abelha apis, que não precisava.
Quando surgiu o besouro, eles começaram a exigir por causa de não levar da onde tinha para onde não tinha. Mas para o serviço de remoção não tem como tirar GTA, porque a GTA ela é tirada de apiário para apiário, ou meliponário para meliponário. De residência, empresa, tudo, não existe registro. Então, não tem essa autorização. E se caso for pego numa fiscalização, vão ter que chamar a Defesa Agropecuária, que é quem faz o controle. Então, eles sabem que não tem, e isso é uma falha da legislação. A legislação deveria prever essa atividade. Eu ainda não mexi com isso, mas gostaria de mexer, porque precisaria ter um controle que é para a gente poder ter uma defesa, não ficar à mão do pessoal que pegar numa atividade. Transporte das remoções, materiais seguros para a coleta, transporte de caixa bem vedada com escape invertido no alvado. O escape invertido, ele é muito bom, só que o que acontece? A abelha prende também, e a tendência, quando a gente prende as abelhas na caixa, a tendência delas é juntar no alvado. Essa tela que a gente coloca com escape invertido, ela junta muita abelha e o que acontece? Nivela o funil e aí fica aberta a passagem, que aí elas passam uma por outra e saem pelo buraco. Então, além do escape invertido, eu uso um tecido de pano, que é uma malha furada, para fechar. Caso de cair ou acontecer um acidente, ela está lá dentro mais segura para evitar um acidente na rua, em algum lugar. E o ideal é um veículo isolado para o transporte, que a cabine seja separada da parte onde transporta a abelha. Porque eu já tive vários acidentes, até com marimbondo, dentro da... Quando eu estava fazendo o Rodoanel, a parte de Ribeirão Pires, Arujá, eu tirava muita vespa para eles, muito marimbondo. E a Polybia scutelaris é um marimbondinho preto, o pessoal chama de chumbinho, tem vários nomes. É um marimbondinho preto com uma pintinha amarela no dorso. Esse marimbondinho, ele está sendo estudado porque a toxina dele está sendo usada em pesquisa ainda, mas com algum sucesso, no tratamento de câncer. Então, é uma coisa que a gente tem que ajudar também a preservar, não matar, porque ele também é protegido. Os marimbondos, as vespas, são protegidas por lei também. Não pode simplesmente exterminar. E essa tela... precisa tomar o cuidado, porque se demorar muito, e eles juntos acabam fechando a caixa. Se a caixa não tiver ventilação, principalmente na época de verão, tem que colocar uma tela de cobertura, que é para poder ter uma ventilação. E no veículo eu tenho uma Fiorino. Só que eu não sei por onde elas conseguem passar e entram para dentro da cabine. No caso das vespas, eu peguei um balde, furei com uma broca de 1/8, a tampa do balde, furei ela todinha para eles respirarem, né? E colocava eles lá dentro. E deixava. Aí eu tinha uma Kombi, aí vinha descendo de São Paulo para Santos, e aí eu comecei a ver um ou outro voando dentro da Kombi. E eu olhava, e dali a pouco parecia um aquário, só que eu dentro do aquário, que era marimbondo para tudo quanto é lado. Mas a sorte que quando eles saem, eles não ficam agressivos, eles querem fugir. Então aí eu tive que descer a serra inteira, parar lá embaixo em Cubatão, para abrir para eles saírem e ir embora. Mas aí eu coloquei a tela também em cima do balde, por dentro, que era para não sair. Mas é uma coisa que precisa tomar muito cuidado, porque eu até deixei eu faço serviço no Guarujá e eu atravessava de balsa. E eu deixei de fazer, porque meu carro atrai abelha. Quando eu paro nos lugares onde tiver abelha, já vem, a abelha fica voando ali. E muitas vezes acaba escapando ou entra dentro do carro quando a gente está trabalhando. E aí você para na balsa, começa a sair abelha de dentro do carro, não sei por onde, começa a sair, e é um risco, porque tem pessoas que têm pânico, né? Aquilo lá não pode ver abelha que fica, de repente ainda vai querer fugir e ainda cai dentro d'água lá. Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente brinca, mas não sabe dos riscos que... eu falo que é mais fácil a pessoa se acidentar com medo de abelha do que a abelha mesmo fazer uma abelha, né? Esse saco
é o que eu fecho. Isso é um núcleo, são 5 quadros, eu não trabalho com ninho, porque a gente, para entrar dentro de telhado, dentro dos lugares, a dificuldade é grande, e se for muito pesado, dificulta. E aí as pessoas podem falar, mas cabe lá dentro? Depende do que você vai colocar. Uma colmeia pequena, ela cabe lá dentro, sim. Uma colmeia grande, você vai ter que descartar um monte de favos de cria, porque não cabe. Quem faz, que nem no meu caso, que faço o serviço, não é que eu não tenha amor àquilo que eu faço, mas eu estou ali para remover uma colmeia. Eu não estou tirando abelhas para levar para um apiário. Então, a ideia de quem trabalha com abelha é fazer o serviço. Sempre que a gente pode, a ideia é de salvar e salvar o máximo que você pode. Eu salvo muito mais do que mato, mas eu mato muita abelha. Não por culpa minha, por causa dos locais que elas estão e da omissão de muitas pessoas que veem a coisa errada e não trabalham para fazer. Só que eu não posso correr o risco de um acidente com as pessoas, que o penalizado vai ser eu. Então, a gente trabalha. Essa aqui é o escape invertido. Ela tem, aqui não sei se dá para ver, tem 3 buraquinhos, aqui, ó, com o funil, ela só entra, não sai. Eu faço a remoção, hoje eu não deixo mais as abelhas, eu levo em média 3, 4 horas a remoção, então entre eu começar e terminar e esperar, é mais difícil fazer com que a abelha entre na caixa, todas as campeiras, não as abelhas que trabalham dentro, as campeiras, é mais difícil fazer elas entrarem na caixa e esperar do que fazer o serviço da remoção. Então precisa ter, levando 3, 4 horas, grande parte da quantidade de abelhas está toda dentro do núcleo. Então, é até a caixa, a tampa, eu uso isso preto. São borrachas de câmara de ar, que eu corto de caminhão, para prender o núcleo, a tampa, para não abrir. Depois vai esse escape, que é preso com esses elásticos de moto que usa, o extensor, que usa, eu fiz a adaptação. Isso tudo sou eu que faço, porque que nem lá não tem quem venda material. Até tem, posso comprar de fora. Só que se eu for comprar um núcleo, comprar um material, eu pago mais de frete do que do material. Comprar desmontado e montar, então é mais fácil fazer. E eu gosto, meu passatempo é fazer o material que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar com madeira. E não é por falta de experiência, é excesso de confiança. É uma das coisas que acontece com a gente. A gente pensa que a gente é bom e que o acidente não vai acontecer com a gente. Isso aqui foi em 2009, eu fazendo um serviço continuado lá, a cabeça está longe e o dedo está empurrando na serra, sem cuidado nenhum. Deu um contragolpe, levou o dedo e ele voou, foi embora, e eu para o hospital. Então tem que tomar muito cuidado, fazer, mas o ideal é ter o material. Não dá para a gente querer trabalhar com apicultura e fazer todo o serviço. Alguma coisa, ou muita coisa, não vai sair direito, porque a gente quer fazer muito e não consegue. O carro, a escada, né? Material para trabalhar, tem essa escada, tem escada dentro, hoje eu trabalho com aspirador, mas não para abelha. Eu não acho vantajoso trabalhar com aspirador para abelha. Eu uso o aspirador para marimbondo, porque muitas vezes ele tem esse Polybia scutellarius, ele faz enxameação igual a abelha. Então, ele sai do lugar que está, pousa num outro para iniciar a casa. E se eu for lá para pegar, eu não consigo pegar ele dessa maneira. Às vezes está em escola, em algum lugar, que precisa ser retirado. E aí eu não consigo, teria que matar. Então, com o aspirador, eu aspiro eles todo direitinho, levo para um outro lugar. Só que é um aspirador a bateria, porque a maior parte dos lugares que eu vou não tem energia, mas não pode usar, não tem como usar, às vezes até por causa da própria distância ou do tipo de equipamento que precisa para ligar. E tem empresa para a gente prestar serviço, tem as NRs, que são normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras, elas vão detalhar determinadas atividades que tem dentro de empresa. Que nem a não mais importante, mas a mais exigida e a que mais ocorre é a NR 35,
que é de trabalhos em altura. A lei diz que para trabalhos acima de 2 metros não pode trabalhar com escada, não deve trabalhar com escada, tem que ter plataforma, ter um monte de outros. As empresas, elas não podem liberar acima de 2 metros. Mas o que acontece muito é que elas diminuem isso. Às vezes, por causa de acidentes que houveram dentro da empresa com alturas menores, então eles proíbem. Tem, que nem a Yara Fertilizantes, 40 centímetros já é a altura, você não trabalha com escada. Aí precisa de plataforma, precisa de escada, plataforma, que são as escadas que tem corrimão, que tem lugar para fazer ancoragem, para prender o cinto. Então, essas empresas fazem isso. Mas essas normas, tem a de eletricidade, tem de espaço confinado, tem de conhecimento para os sinais, para a gente poder saber ler os riscos, os sinais de perigo. Então, são obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores, com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes do trabalho. Às vezes a gente pensa, a pessoa trabalha em escritório e não tem risco nenhum. Só que muitas vezes fica tudo cheio de problema de coluna, de cervical, um monte de coisa, por causa desses riscos. E a abelha, o risco, porque são em altura. A utilização dos equipamentos exigidos na empresa, que nem você vai colocar um cinto. Eu, diferente do Alexandre, eu uso o cinto por dentro, eu não uso por fora da roupa. Por quê? Porque quando eu coloco o cinto por fora da roupa, ele pressiona a roupa contra o corpo. E muitas vezes a faixa fica afastada. E na hora que você movimenta, a abelha está dentro e ela te ferroa. Eu não trabalho com roupa que seja muito fechada ou muito grossa, porque eu não consigo ficar muito tempo, às vezes, com a roupa por causa do calor. Então, eu uso ela por dentro. Só que o que acontece? O rabo aqui do cinto fica aberto por trás. E depois que ela aprende a seguir o talabarte, que é o que prende a gente no lugar, ela entra e aí faz a festa. Mas eu prefiro trabalhar assim do que com ele por cima, até porque perde o movimento da cabeça. A roupa fica presa, e aí se você vira, o visor continua aqui na frente e você está olhando aqui, então você perde. Então, os equipamentos não são adequados. Essas são as normas que existe. Nesse serviço, a gente tem que ter, eu tenho a 6, a 12, a 18, a 20, a 33 e a 35. Isso sem contar as documentações que são exigidas também. Equipamento de proteção individual, o EPI, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, é a 12, a 18, a 12 é Segurança do Trabalho em Máquinas, que nem você, para trabalhar dentro de uma empresa com uma maquita, um martelete, uma motosserra, qualquer coisa, você tem que ter essa NR, senão você não pode trabalhar com equipamento. A 18, da indústria da construção. A 20 é para trabalhar onde tem líquidos inflamáveis, que nem na Petrobras, qualquer empresa que trabalhe com líquidos inflamáveis, você tem que ter ela. A 33 é espaço confinado, é uma das mais difíceis tem que fazer o curso, e tem que ser um bom curso, porque você vai trabalhar em local que é fechado, pessoa que tem pânico de lugar fechado, a roupa já atrapalha você dentro de um buraco, e balança de caminhão, que você tem que entrar dentro de buraco, é um perigo, porque você vai trabalhar lá, às vezes não tem nem espaço de grande movimentação. Então tem que ter essa. E o trabalho em altura, e essa é a que mais acontece por causa dos locais que a abelha faz os serviços. Esse atestado de saúde ocupacional é que quando a gente faz a NR, um médico, ele vai te pedir determinados exames que vão dizer para ele se eu estou apto a exercer aquela atividade. Então, você tem que ter isso. E elas são, que nem as NRs, quase todas elas são válidas por 2 anos, tem algumas que é 1 ano só, e o atestado de saúde ocupacional é anual, você tem que fazer todo ano. Para entrar nas empresas, você precisa além do nosso equipamento, você ainda precisa desses aí, que são capacete, óculos, abafador, cinto, bota. Às vezes eles querem que a gente use isso e no nosso também.
Então, já tem uma dificuldade. Os equipamentos de proteção individual têm que ter o CA. Hoje, sapato, tudo tem que ter. E isso, ele tem uma validade. Que nem você compra um sapato de uso em empresa, ele vem com esse CA. O sapato pode estar novo, só que se o CA tiver vencido, tem que jogar fora. E ele pode estar vencido e o sapato velho. Mas cinto, todo material tem que ter esse CA e tem que estar válido para poder. Ele pode estar bom, mas só que se ele tiver com... Você também pode pedir a revalidação dele, mas depois de 5 anos eles perdem a validade, independente de estar em boa condição de uso. Os trajes de proteção usados na apicultura, as roupas, elas não têm CA. Essa é uma carta que eles fizeram. A Ojuan, ela tinha as roupas com CA. Só que aí o Ministério do Trabalho ele tirou, porque para fazer o teste precisaria alguém pôr a roupa, que não necessariamente ele precisaria ser ferroado, era só ver se o ferrão atravessa a roupa, mas eles não quiseram e tiraram o CA das roupas. Essa lei federal, 9.605, 98, capítulo 29, sobre as sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e de outras providências. No, acho que é artigo 5, 5º, ela fala das abelhas, da proteção e tudo. E fala lá que as abelhas, depois de todas as tentativas de manejo, pode ser exterminada, mas só depois das tentativas de manejo. Quer dizer, você vai tentar que salvar. Se não conseguir, por causa do local, do risco, tudo, se faz a opção. Mas também... lá diz que tem que ser por um profissional capacitado. Que nem na Baixada, o bombeiro não faz mais. O bombeiro não trabalha mais. E quando ele vai, porque eles dizem que a abelha está atacando, na maioria das vezes ele vai lá com o caminhão para jogar água. E não refresca muito porque não consegue. Às vezes acaba ainda ficando pior do que fazer. E ele pode passar para terceiros, o bombeiro, a polícia ambiental, a guarda municipal, eles podem fazer esse serviço, desde que sejam capacitados, que tenham os treinamentos, equipamento, e uma coisa que é muito importante, tem que ter destino. Se não tiver destino, o que eles vão fazer com a abelha? E tem também a instrução normativa do IBAMA, 141/2006, que regulamenta o controle e o manejo ambiental de fauna sinantrópica nociva, que lá também vai dizer que pode fazer o extermínio depois das tentativas de manejo e que precisa ser feita por um profissional capacitado. Essa capacitação precisa ser um apicultor, que tem o curso de apicultura. Eu estou trabalhando para que ele tenha um curso de resgate, para poder saber o que fazer na necessidade, e ter os destinos para onde mandar a abelha, porque isso é exigência de lei. Então, tem que ter. Tem essa resolução das infrações contra o meio ambiente, subseção 1 das infrações contra a fauna. Então, tem bastante legislação que fica. Só que nada disso, na maioria das vezes, nada disso é obedecido. Tem empresas que ainda usam extintor de CO2 para matar a abelha, para fazer. E, na maioria das vezes, o que faz? Faz uma porcaria e aí depois fica procurando alguém para ir resolver o problema. Então, tem que tomar muito cuidado para a gente não ter o conhecimento para fazer a coisa de maneira certa. Tem essas outras resoluções, que essa é a de manejo in situ para animal silvestre, né? Que essa é que precisa para poder mexer com as abelhas sem ferrão. Também é da abelha sem ferrão. Tem essa que hoje já não é mais sim, mas já mudou. E tem algumas diferenças que nem no estado de São Paulo é a Secretaria de Meio Ambiente e a Defesa Agropecuária. Em Minas é a IMA. Então, tem diferença de estado para estado e dificuldades, porque, às vezes,
que nem no estado de São Paulo não é difícil, com a defesa nem com o outro, não é difícil conseguir fazer. E precisa fazer, tem muita gente que às vezes dá a desculpa que não quer fazer o cadastro, porque ele vai mostrar onde que são os apiários dele. Só que nem nos casos onde tem o problema da mortandade de abelha por agrotóxico, se ele não for registrado, ele não tem, ele não existe. Se ele não existe, ele não pode reclamar. Então, precisa ter a documentação correta para poder até pleitear qualquer coisa, porque se você não é documentado, você não tem direito a... Aqui, até esse ano já teve uma nova, porque era do meio das abelhas sem ferrão, de quem não havia cadastrado os meliponários e para ter o perdão da origem das abelhas sem ferrão, já foi prorrogado, acho que por 3 vezes. Esse ano foi prorrogado novamente. Então, eu sempre cito que a remoção de colmeias e enxames deve ser remunerada, para que o apicultor consiga atender às normas de adequação e ter sua atividade reconhecida como um resgate profissional de abelhas. O serviço da remoção pela colmeia para formar os apiários é interessante, só que precisa ter muito cuidado por causa dos riscos que o apicultor corre quando vai fazer isso. Porque se houver um acidente com vítima, ele vai ser responsabilizado. Isso é mais ou menos igual uma arma na mão de uma pessoa que vai fazer determinado coisa e ele não está capacitado. Então, precisa sim. E eu até tenho, eu faço bastante a remoção. Eu devo ter agora lá uns 40, 50 núcleos com abelhas e eu tenho dificuldade até de repassar isso. Lógico que eu tento vender, mas quando algum amigo, alguém está precisando e fazendo, eu também dou. E às vezes a pessoa compra os enxames meus e deixa eu só deixar claro que tem, na minha região, tem muito besouro. Tem muito besouro. Então, aonde vai... que nem se eu der caixas para alguém, tem besouro. Não é que é por causa da região que tem muito. Lá tem muito açúcar, tem muita coisa, e o próprio porto talvez tenha sido um dos locais por onde eles entraram, que eles não eram daqui, né? Hoje eles estão igual a abelha ou igual a gente, que teve origem de tudo quanto lugar. Então, está na... Eu espero ter passado. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade e agradeço. Pessoal, o Orlando tocou num assunto do cadastro aqui. Quando nós tivemos a Casa do Mel aqui, então as pessoas, para evasar o mel, todos os produtos, têm que estar cadastrados. Senão nem consegue entrar. Tá? Isso é de lei, é lei, na verdade. Orlando, precisava 3 perguntas. Sim. A caixa isca você já respondeu. Uma ou outra. Você procura a rainha quando tira os enxames? E outra, você não usa a caixa isca como se costuma usar nas empresas para evitar que as enxames entrem nos locais devidos? Não, eu trabalho sim. Eu trabalho com caixa isca. A caixa isca é uma forma da gente... Que nem eu tenho uma empresa no Porto, que ela fica na divisa, fica aqui na estrada para o Guarujá, que é a VLI. Ali é a divisa de Santos, a área continental, com Cubatão. E eles têm um porto ali. E antigamente era só fertilizante, hoje é açúcar, é tudo. Quando foram ampliar, eu tirei mais ou menos umas 30 colmeias desse lugar. Depois que eles colocaram o açúcar, começaram a trabalhar, aquilo encheu de abelha, que era uma festa. Tinha abelha para tudo quanto era lado. E eles me chamaram, falaram assim, pô, você tirou e agora está mais? Eu falei assim, vocês querem acabar? Tira o açúcar. Pô, foi feito todo o investimento por causa do açúcar e vai tirar? Eu falei, não, o que precisa fazer? Trabalhar com caixa isca, que é para a gente diminuir a quantidade de abelhas que tem na região. Porque se eu vou lá e retiro a colmeia e levo embora, eu diminuí a possibilidade
de uma colmeia estar enxameando, uma colmeia na natureza enxameia muito. Se no apiário já enxameia, se não tiver controle, que dirá na mata, nas empresas onde não tem controle nenhum. Então, uma colmeia pode soltar 5, 10 filhotes por ano, porque lá tem açúcar praticamente o ano inteiro. Então, elas estão sendo alimentadas todo dia. Então, precisa montar essas caixas iscas. E também nas empresas, e quase todo lugar, o que faz? Chegou um enxame migratório. Ele pousa num lugar. Vocês acham que eles vão me chamar? Eles querem me chamar para eu ir retirar? Eles não querem. O que eles fazem? Eles isolam a área, deixam ela lá, desde que ele consiga. Se ela tiver num equipamento que ele precise usar, ele vai me chamar. Mas, se não, eles vão deixar lá, ela vai embora. Só que ela sai de um lugar fácil e vai para um lugar difícil. E vai formar a colmeia nesse lugar e uma hora eles vão precisar tirar. Então, eu trabalho assim, eu tenho algumas empresas que eu tenho lá, eu tenho caixa isca, tem 10, 11... mas é uma média de 10 caixas em cada empresa. Tem época que nem... esse mês eu fui em uma, eu já tirei 4, de 11 eu tirei 4. Mas às vezes chega lá, tem 5, 6 caixas com o povoado. E a gente leva embora. E é melhor do que a remoção, porque com a remoção, com a caixa isca, eu tenho quadros com cera nova. E na velha, não, porque eu vou ter que pegar as crias para colocar lá. Qual foi a outra, Eloy? Hoje, eu tenho uma certa felicidade de ver a rainha. Eu tenho uma facilidade de encontrar. Porque a gente, quando começa a trabalhar, assim, pega uma certa experiência, você começa a ver determinados lugares, determinadas coisas, que acusam que a rainha pode estar naquele lugar. Então, aí começa a procurar e eu vejo. E eu falo que tem a grande parte das que eu encontro são loirinhas, mas tem bastante bem moreninha, mas a maioria é tudo loirinha. E uma das coisas que eu percebo bem é que as pernas dessas loirinhas, ou das abelhas rainhas, é bem amarela. Então, quando você pega uma abelha rainha, igual eu falo que é loirinha, o amarelo é bem destacado. Na preta, não. Na preta já é mais difícil, mas dá para perceber. Mas eu não procuro, não. Eu faço assim, eu vou lá, vou tirando, passo as crias para lá, sempre eu tento colocar um quadro um favo de cria aberta e 2 de fechada. Eu não coloco 5 quadros, eu coloco só 3 e 2 com folha de cera, só uma tira de 2, 3 centímetros. Que na remoção a abelha não quer ficar isolada, então tem que ser só as tirinhas, não pode ser ela inteira. Mas eu não tenho a preocupação de procurar. Mas eu vou lá, vou pegando, puxo tudo na caixa, aí eu começo a pegar as abelhas e colocar lá. Quando a rainha vai num bolo, que eu percebo que logo que você coloca, já começam a entrar na caixa. Então, a rainha foi para a caixa. Mas, em algumas vezes, a gente vê que ela entra e sai. Eu sei que a rainha está do lado de fora. E aí eu vou procurar, eu fico com mais atenção para procurar. Por isso que eu digo que, muitas vezes, demora mais o serviço de colocar as abelhas para dentro do que propriamente desmontar a colmeia e colocar. Mas nas colmeias, mesmo só para dar uma coisa que eu não falei, a gente precisa, antes de começar o serviço, observar bem por onde começar. Porque muitas vezes você vai num telhado. Eu costumo abrir o telhado onde está a colmeia inteiro. E aí eu vejo por onde é mais fácil, porque tem lugar que às vezes você não consegue, vai ficar com a mão ruim para trabalhar, então você procura trabalhar de lá. Só que você tem que ter o cuidado para manter a abelha no meio, porque se você deixar ela entrar para um buraco no telhado, depois é difícil de conseguir pegar. E se der, a fumaça tem que ser sempre comedida. Se você der fumaça de menos, principalmente quando começa, ela pode querer te pegar. Mas no final, você tem que dar pouca fumaça, porque se der demais, a abelha voa, a rainha voa. Então, tem que ter muito cuidado. Mas eu não tenho a preocupação com ela, não. Boa noite, me chamo Carlos. Senhor Orlando, o senhor deu uma visão para a gente, né, da remoção de abelhas como negócio, né? Sim. Então, pensando nisso, né, acho que a maioria dos apicultores que fazem remoção, eles ganham pela remoção em si, né? Sim. Por remoção, né? E quando a gente tem contrato com empresas, existe um valor fixo, existe por remoção? Como funciona a remuneração? Eu trabalho... que nem tem empresas que eu tenho contrato. As empresas que eu tenho contrato, eu faço assim,
Tem empresa que eu tenho caixa isca. Na caixa isca, ela me paga o valor de uma remoção para eu ir fazer a manutenção até 10 caixas que eu tenho nessa empresa. Então, ela me paga o valor de uma remoção. O valor vai depender da distância dos locais, pode ser, vamos supor, 600, 800, R$1.000, 1.100, mais ou menos o valor da manutenção. Só que nem se tem empresa que ela me paga independente de ter serviço ou não. Por quê? Ela usa a minha documentação, eu tenho a documentação toda, que ela registra esse documento no caso de fiscalização que vão fazer nesses locais e que tem muita abelha, fala, quem faz o serviço de remoção? É fulano. Cadê a documentação dele? Então, ela tem essa documentação lá. Então, para ter essa documentação, eu cobro o valor de uma remoção por mês. Digamos que não teve remoção nenhuma, ela me paga uma. Aí tem uma remoção, eu vou lá, faço e está por esse valor que era do mês. Ah, tem 3 remoções, ela vai me pagar uma que é a remoção normal e mais 2. Ela vai me pagar. Então, eu faço pelo número de remoções. Eu tenho contrato com a SP-Mar, que é o Rodoanel, que perto de Imbu até Arujá. Então, eu faço esse trecho inteirinho. Nesse serviço, eu cobro a quilometragem, saída de Santos, até o local e o retorno, mais o hospedagem que eu vou pagar. E mais um serviço de remoção. Aí, esse serviço é fixo. Que nem eu vou tirar uma casinha de marimbondo num callbox, que é aquele telefone de beira de estrada. Aí eu chego lá, uma casinha desse tamanho. Eu cobro o mesmo preço que se eu for fazer uma colmeia desse tamanho. Então, está ali. E, muitas vezes, eu vou a 2, 3 lugares, eu vou cobrar, cada lugar desse, eu vou cobrar um serviço. Às vezes, eu vou numa praça de pedágio, eu tiro 10 casinhas de marimbondo. Tudo pequeno, tudo assim. Eu não cobro 10 serviços, mas eu também não cobro um. Eu cobro 2, 3, vai depender do grau de dificuldade. Que às vezes eu tenho que subir, eu tenho que ir no caminhão cesto para tirar em 2, 3 lugares. Então, aí eu vou cobrar. Mas que nem às vezes tem 3, 4 casinhas na parede que eu vou fazendo aquilo tudo, então eu não cobro uma de cada. Só que nem eu já fiz para a Codesp, na usina de Itatinga, que é Bertioga, vai abrir visitação lá, um lugar muito bonito. Quem quiser ir em Bertioga, um lugar muito bacana, muito bonito lá. E vai ter visitação. Eles têm, que nem você chega no final da rua ali em frente ao trevo de Bertioga, para quem conhece, só que é para o lado da serra, você vai andar uns 2, 3 quilômetros, deixa o carro, atravessa de barco, pega um trenzinho, anda 7 quilômetros no trenzinho até chegar na usina. Aí lá tem campo, tem um monte de coisa. Entre esses 7 quilômetros, deve ter uns 200 e tantos postes. Eu já tirei 50, 60 casas de marimbondo nesse trajeto. Aí você tem que ir no trenzinho, para de poste em poste, tirando. Tira escada, põe escada, mano. Eu já cobrei 50 serviços lá. Então, eu tento mostrar que isso é um serviço que as empresas precisam, mas ela não quer uma pessoa que não tenha documentação. Você tem que ser... É caro ter essa documentação. Só que vale a pena ter. Agora, uma das coisas que precisa, não adianta ter o documento e ser um apicultor se você não tem habilidades com ferramentas, com os serviços de subir, de fazer. Que nem eu dirijo a plataforma, o caminhão, eu dirijo os equipamentos todos. A minha habilitação é AE, de moto, né? É E, que é de carreta. Então, tenho toda a coisa para poder exercer. É caro, mas vale a pena. Vale a pena. E o que é melhor, não tem profissional qualificado. Eu presto serviço para a Unigel, que tem uma empresa em Cubatão, uma no Guarujá, que eu conheço, que eu presto serviço. E tem em Tremembé, tem no Rio de Janeiro. Esses dias, as empresas de Santos e Guarujá me pediam um profissional no Rio de Janeiro para fazer o serviço. Eu publiquei lá num grupo que nós temos, não apareceu ninguém, não tem ninguém. E precisa ser documentado. Ah, não, o Álvaro não, ainda bem que o Álvaro não está aqui. Não, podia fazer sim, pode fazer sim. Pessoal, mais perguntas? Ninguém quer fazer mais perguntas? Se não tem, vamos agradecer a bela palestra do professor Orlando e dizer também que Orlando hoje já pode parar de trabalhar, porque hoje era um homem rico, graças a Deus, né? Com o trabalho. Nem em quantidade de abelhas.
Nem continua também. Assina, todos assinaram a lista de presença? Quem não assinou, por ver, assina. Assina aqui. Orlando, te passar um pequeno diploma aqui, para você colocar mais um na sua parede. Espera um pouquinho para lá. Aqui, ó. Aqui na frente, ó. Oi? Aqui na frente. Aqui na frente. Iluminação. Ué, o Chico correndo. Vai ligar? Pô, vocês estão tudo. Cada vez. Obrigado, Orlando. Eu que agradeço. Isso aí, vamos aplaudir o professor Orlando. Aí, tá dando? Tá bom? Gente, obrigado. Voltamos aqui no próximo dia 6. Vem um pessoal falar sobre o certificado para os apicultores, tá? Então, muito obrigado a todos. Vamos nos preparar para o congresso e até o dia 6, se Deus quiser. Obrigado.